Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, creio que todos estão bem, com a graça de Deus, mais uma vez aqui juntos para meditarmos numa palavra bíblica. Esse é o meu propósito. Já peço a gentileza que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, também deixe o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. Quem vos fala é o evangelista Zaqueu Nascimento. É um prazer estar aqui falando a palavra de Deus para nosso enlevo espiritual. Palavra de vida que Deus coloca em nosso coração para compartilhar aqui através desse veículo, desse canal, para que Deus possa alcançar e falar ao coração através da sua palavra. E o texto que está no meu coração é o texto de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 8, uma palavra consoladora da parte de nosso Senhor Jesus, endereçada ao anjo, ao pastor, ao mensageiro da igreja que estava em Filadélfia. Igreja que estava sofrendo bastante perseguições, uma perseguição muito hostil, ferrenha, onde os irmãos se encontravam ali com os seus recursos limitados, mas que houve da parte do Senhor uma palavra de encorajamento, uma palavra consoladora. E o texto sagrado diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando a Bíblia se refere acerca de porta, a Bíblia fala de oportunidade. Jesus disse no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo de número 8, Eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, na corrigida, não é? Entrará, sairá, isso fala de liberdade, e encontrará pastagem, provisão. Ou seja, Jesus está falando da porta da salvação, oportunidade para que todos recebam liberdade e o alimento espiritual que produz a vida eterna, a vida abundante. Até porque no mesmo texto ele diz: Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Quando se fala de porta, também se fala de evangelização, uma oportunidade que Deus abre para que a sua palavra seja pregada. E é justamente aqui o que se aplica melhor ao texto inicial. Os irmãos ali em Filadélfia estavam debaixo de grande perseguição, porém o trabalho não iria parar. Dizem os historiadores que ali passava a Via Ápia, uma via que dava ao coração do império, à capital romana, e também por ali passava o correio imperial. Se tratando de correio, entendemos que a mensagem era livre, a mensagem de um lado para o outro. E Jesus estava dizendo que, apesar, não obstante, das perseguições, aquela igreja, mesmo com recursos limitados, iria continuar pregando o Evangelho. E a primeira característica desta porta é que ela é uma porta missionária, uma porta de trabalho, uma oportunidade que se abre para pregar o Evangelho, lançar a boa semente, como aqui no YouTube, esse instrumento, essa mídia que pode ser usada para benefício, para se pregar a mensagem alvissareira do Evangelho. Paulo, ele sempre teve estas oportunidades e ele registra na carta dele aos Coríntios que uma porta muito grande havia se aberto, porém rodeada de adversários. Mesmo em meio às nossas tribulações e dificuldades, Deus não quer que paremos, mas que prossigamos em fazer a sua vontade e anunciar o seu santo Evangelho. A segunda característica dessa carta é que ela é uma carta de reconhecimento. No versículo de número 9, o Senhor promete àquela igreja que traria todos aqueles que estavam promovendo perseguição a um reconhecimento público de que aquela igreja possuía a marca do amor de Cristo. As palavras do Senhor são as seguintes: Eu farei com que a sinagoga de Satanás, a sinagoga ou congregação, que pertencia ao diabo, eles viessem e prostrados aos teus pés, saibam que eu te amo. Observe que, à medida que avançamos, Deus se encarrega de tratar com os adversários, de mostrar que é conosco, como fez com Neemias na reconstrução do templo, como fez com Moisés diante da rebelião de Datã, Coré e Abirão, no caso também de Arão, cuja vara floresceu, o cajado floresceu, mostrando a aprovação de Deus ao ministério de Arão. Então é Deus quem se encarrega de fazer com que as pessoas vejam a mão de Deus, a mão dele estendida
a nosso favor. Terceira característica dessa porta é que ela é uma porta de livramento. No versículo de número 10, o Senhor diz àquela igreja que estaria guardando ela de uma grande tribulação que viria sobre toda a terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação e há de vir sobre toda a terra. Uma porta de livramento, uma porta de escape, pois porta também tem esse significado. Deus, Ele sabe a nossa estrutura, Ele conhece a nossa estrutura e diz o salmista que Ele lembra-se de que somos pó. Mas a Bíblia diz também, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo diz que Deus, não obstante as tentações, Ele abre um escape, porque as tentações são humanas, porém o livramento é divino. Ele abre uma porta para que possamos sair do radar, não é? Sair dos olhares, e Ele nos esconde, Ele nos protege debaixo das suas asas, Ele nos tira do radar, nos tira do foco e possamos ter alívio, descanso no regaço de nosso Senhor Jesus, nos seus braços, para receber dele a força e a graça para continuarmos servindo a Ele com alegria. E por último, essa porta tem uma característica de recompensa, porque no versículo 12, o Senhor Jesus promete: aquele que vencer será constituído como coluna no templo do meu Deus. Observe que Jesus tanto usa a estrada que dava acesso ao império para ilustrar, apontar que era uma porta de missão ou missionária, e agora Jesus usa as colunas como exemplo, e isso fazia parte da história da cidade. Filadélfia ficava ali, numa região vulcânica da Ásia Menor, e havia por ali muitos abalos sísmicos, e aquela cidade trazia na sua história as marcas. Os prédios públicos, as casas, as colunas eram marcadas por rachaduras, e quando Jesus se refere às colunas no templo de Deus, é que eles costumavam escrever os nomes dos seus heróis nas colunas dos prédios. A vitória ou a recompensa prometida por Jesus àquela igreja é que os nomes daqueles irmãos estariam registrados no templo de Deus, nas colunas do templo de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus não pode ser abalado, não existe nada que possa lhe atingir, então era um reconhecimento eterno, ou uma recompensa eterna que não pode ser abalada. Que Deus possa nos mostrar que as portas que Ele abre são portas infecháveis, né? Ninguém a pode fechar, até porque no começo, na introdução, Ele se apresenta como aquele que tem a chave da casa de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Uma alusão ao capítulo de número 22 de Isaías, quando há uma substituição do mordomo real, Sebna, que estava usurpando seu cargo para benefício próprio, e a exaltação de um servo, Eliaquim, para ser posto em seu lugar. Jesus, ele como servo, foi elevado à posição de mordomo dos tesouros espirituais. Você pode dar um glória a Deus, né? Então é Ele que tem o poder de abrir e ninguém tem a capacidade ou tem a capacidade de fechar. Que Deus possa nos mostrar as portas certas, portas que tenham estas características. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Fica na paz. Um forte abraço, até a próxima.